Olá, o CB Poder de hoje recebe a deputada federal Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo. Aqui comigo, Leonardo Cavalcante, Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Muito bem-vinda, viu, deputada? Eu quero começar falando da reforma da Previdência, né? Que está lá no Senado, ali prontinha, mas pelo jeito vem muita mudança por aí, né? Que mudanças são essas que a senhora acha que, de fato, os senadores vão conseguir mudar no texto que chegou no Senado? Olha, houve uma discussão muito intensa na Câmara de Deputados sobre a possibilidade de inclusão ou não dos estados e municípios na reforma da Previdência. Como ali dentro não foi possível estabelecer esse acordo, porque os deputados não querem ficar com o ônus de votar uma medida que seja impopular, enquanto os deputados estaduais e vereadores passam ilesos desse processo. Então foi feita principalmente a PEC paralela, né, no Senado, para que seja possível de ser avançado. Nós soubemos também de algumas possibilidades de modificação nas regras do BPC, ou mesmo de tentar alterar aquela regra de pensão por morte para as mulheres, de ser menos de um salário mínimo, de poder ajustar um pouco melhor, porque hoje as mulheres foram as mais impactadas com a reforma que saiu da Câmara. Mas eu quero acompanhar com muita expectativa, acompanho com muita expectativa, porque eu fiz parte também da comissão especial quando estava na Câmara de Deputados, e ainda tem muita gente, com expectativa de como isso pode impactar no orçamento nacional, nos estados e municípios. As pessoas estão fazendo os seus cálculos já de quantos anos mais elas vão precisar esperar para conseguir ter o acesso à aposentadoria, quanto elas vão perder, porque provavelmente a redução é de 20% a menos, né, o valor dos benefícios depois de conseguir ter o acesso ao valor da aposentadoria. Agora, deputada, na Câmara foi uma festa para o governo. O governo passou ali um trator, a oposição sem protagonismo, completamente perdida, brigando, deputados e partidos, inclusive mais progressistas, votando a favor da Previdência. Queria perguntar para a senhora o seguinte: essa oposição ao governo Bolsonaro, ela existe? Porque a impressão que a gente tem é que o governo Bolsonaro, quando se atrapalha, e se atrapalha em vários momentos, se atrapalha pelas próprias pernas. Mas a gente vê essa oposição sem dar nenhuma resposta efetivamente para a sociedade. A reforma da Previdência passou na Câmara dos Deputados como uma festa, possivelmente vai ter... Teve uma ampla margem. Uma ampla margem de vitória, quer dizer, as pessoas que olham para um Congresso Nacional e, de certa forma, não concordam com esse governo, não conseguem achar na oposição um reflexo, um espelho para que possa dizer, não, tem alguém estabelecendo uma relação contrária a esse governo que está aí. A oposição, a reforma da Previdência talvez seja o exemplo mais claro disso. Olha, eu acredito que a gente, principalmente por parte da oposição, passa por um momento bastante difícil, porque o nível de medidas do governo Bolsonaro é muito acelerado e muito intensa. Eu acredito que a gente vive também num processo que eu chamo de escalada autoritária, de modificação, inclusive, de toda uma estrutura jurídica do país para possibilitar que o projeto do governo Bolsonaro caminhe com mais facilidade. Do ponto de vista da reforma da Previdência, ainda que ela tenha sido aprovada, isso foi uma derrota para a oposição e para o povo brasileiro, no meu ponto de vista, mas ela teve muitas modificações a partir do projeto original que foi apresentado. O Paulo Guedes e o Bolsonaro queriam que fosse aprovada já a capitalização. Nós conseguimos retirar esse tema. Queria que tivesse 20 anos no mínimo de contribuição. Com o debate, a pressão, os convidados, a gente conseguiu reduzir para 15 anos. Mesmo o acesso a partir da idade mínima para muitas categorias e casos, nós conseguimos diminuir. Então, eu acho que o que acontece no Congresso é o reflexo da correlação de forças na sociedade. O Bolsonaro ganhou o processo eleitoral com um discurso muito mais à direita, inclusive autoritário, e a nossa capacidade de resposta é conivente com o que aconteceu durante o processo eleitoral. Nós somos minoria no Congresso Nacional. Infelizmente, alguns deputados de partidos de oposição, como você colocou muito bem, votaram favoravelmente a proposta. Isso, inclusive, gerou muita polêmica no interior de muitos partidos, de sanção a deputados, possibilidade de expulsão, inclusive, de acordo com as regras internas. A senhora acabou numa não posso dizer uma guerra, mas numa certa batalha de críticas com a deputada Tabata, né, em relação à reforma da Previdência. No dia de ontem teve um debate no Twitter em função de uma entrevista que eu dei. A jornalista me perguntou qual era a minha opinião sobre uma certa decepção que parte do eleitorado de esquerda de São Paulo teve com a deputada Tabata, porque ela se elegeu como uma plataforma de esquerda, num partido de esquerda, do PDT, e acabou votando favoravelmente à reforma da Previdência. E a minha resposta foi, acho que por um lado é natural que exista essa decepção, porque as pessoas depositaram uma confiança de que teria uma posição e teve uma diferente, mas eu
acho que não é contraditório com a trajetória que ela teve, com a formação política que teve através do grupo do Renova BR, com a relação que ela tem com alguns financiadores. Aí ela fez uma resposta a mim no Twitter, mas acho que foi um debate sadio, qualificado, sem partir para agressões. Brincava hoje com uma assessora minha um pouco mais cedo. Eu imagino que se fosse dentro do PSL ou dentro da extrema-direita, dentro do governo, provavelmente a relação seria diferente, como a gente vê muitas vezes a deputada Carla Zambelli e a deputada Joyce Hasselmann brigando em outros termos, em outras condições. Eu acho que foi importante porque é um debate que existe no interior, principalmente dos setores progressistas da sociedade, daqueles que se colocaram contrários à reforma e esperavam alguma resposta. Agora, deputada, a esquerda, ela não está muito unida, não é verdade? Ela poderia estar se articulando melhor para defender as pautas que ela sempre defendeu, ou seja, das minorias, por exemplo, que acabam sendo um tanto quanto, digamos, descriminalizadas pelo atual governo? Olha, eu acho que tem um nível de unidade, de articulação que condiz com o tempo possível que a gente teve para que ela se estabelecesse. Nos últimos anos, em especial antes do governo Temer, houve governos do PT e boa parte daqueles que hoje estão na oposição estavam dentro do governo. Depois do impeachment da Dilma, que eu chamo de golpe, e da ascensão do Temer como presidente... O Temer ontem também chama de golpe. Ele admitiu que foi um golpe, então não é uma avaliação somente foi um ato falho. Um ato falho, né? Foi um ato falho que se repetiu, porque ele disse por 2 vezes, talvez ele tenha isso como constatação, e acho que hoje isso já está bem consolidado. Mas, talvez depois das circunstâncias do Temer, ele de fato pode estar arrependido de ter virado presidente, depois de tudo que aconteceu com ele pós pode ser presidência e durante a presidência também, porque de fato ele foi acabou com uma avaliação muito ruim também, né? Ou talvez também seja com baixíssima aprovação, né? E também uma tentativa talvez de recomposição de alguns partidos e setores visando as eleições de 2020, de tentar estabelecer pontos com aqueles que eles romperam também durante o processo do impeachment. Então, acho que desde então tem uma tentativa de rearticulação desses setores. Não é fácil, porque também existem vaidades, disputas de protagonismo e diferenças de leitura de qual é a prioridade de intervenção. E existe uma correlação de forças que é concreta. Nós somos uma minoria bem expressiva dentro do Congresso Nacional. Perdemos as eleições, então socialmente o nosso discurso ainda tem menos força. Mas eu acho que ao longo do processo do governo Bolsonaro, a população brasileira está fazendo a sua experiência e os índices indicam que o nível de reprovação está cada dia mais forte, com uma velocidade muito rápida. Ele está se isolando, inclusive, de possíveis apoiadores, porque, no meu ponto de vista, o nível de atrocidades ou de bobagens que ele diz não contribui para que ele tenha apoios, inclusive dentro da própria extrema-direita, que tem uma expressão no Brasil. Setores como o MBL, o próprio Witzel no Rio de Janeiro querem se distanciar para ter um pouco mais de protagonismo, porque vem que ele traz muitos problemas diplomáticos para os acordos comerciais, para a economia do país, enfim. Então, ao longo desse processo, acho que a oposição ela vai se fortalecendo, consegue mostrar seu rosto, e eu acho que as eleições de 2020, ainda que até as eleições a gente tem ainda muito chão e muita coisa para fazer, mas eleições elas podem ser uma tentativa de interrupção desse processo de consolidação do bolsonarismo. Acho que as chapas eleitorais vão se formar, as eleições vão ser disputadas, em especial nos grandes centros, e talvez a gente consiga mudar um pouco essa estrutura de poder e compensar nos municípios. De que forma que a senhora acha que isso pode ser feito? Eu vejo um debate acontecendo no interior de vários partidos, de tentar lançar nomes ou chapas, tanto para vereadores quanto para a prefeitura, que consigam contrapor a essa dinâmica que eu chamo de bolsonarismo, né? Sejam de candidatos do PSL ou mesmo ligados ao Bolsonaro, que querem impor essa dinâmica autoritária de intervenção nas instituições, nas estruturas jurídicas, que utiliza como principal discurso a lógica armamentista, violenta, contra políticas de diversidade, de inclusão. Acho que hoje já existe uma conclusão por parte, obviamente, de setores da esquerda, mas inclusive de parte da direita, de que esse programa é um pouco além daquilo que a sociedade brasileira espera e merece. Isso não constrói um clima político que possibilite nosso desenvolvimento. Tem muita gente que diz que, independentemente do desgaste do Bolsonaro, o bolsonarismo, esse sentimento, ele vai ser muito difícil de ser refreado nos próximos anos, ou seja, tem determinados eleitores que se posicionaram de uma forma mais favorável a esse discurso autoritário,
que talvez não volte para a Caixa mais, fiquem ali com esses 30% da população. A senhora está dizendo exatamente o contrário. A senhora acredita que vai acontecer um desgaste do presidente Bolsonaro e também do bolsonarismo? Eu acredito que sim. É um processo que pode se desenvolver até outubro do ano que vem, inclusive de recomposição de outros atores e partidos, inclusive de direita, que podem fortalecer campanhas e candidaturas que se desloquem um pouco dessa figura. A gente vê muito esse debate já se desenvolvendo, visando as eleições de 2022, principalmente com a figura do João Dória. Algumas pessoas cogitam, inclusive, a figura do próprio ministro Moro, para ser um novo nome que ocupe esse espaço de uma extrema-direita ou de uma direita, mas que não utilize esses elementos de excesso de autoritarismo ou de falta de habilidade política, se assim a gente pode denominar, que o Bolsonaro executa ao longo do seu governo. E eu acredito que pode ter uma tendência assim aí para o centro ou para a esquerda em cidades em que esse debate tem mais força. No estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo, em que nas eleições para o governo estadual foram muito apertadas. O candidato do PSB, que à época era identificado mais à esquerda, com o João Dória, que, no meu ponto de vista, conseguiu se eleger porque se colou muito na imagem do Bolsonaro, criou o Bolsodória, mas que agora o desgaste também está mesmo já está tentando se desvincular. E existem espaços, mas eu acredito que até lá isso vai se desenvolver. O senador José Regufe teve ontem, Antônio Regufe teve ontem aqui, e aí ele exatamente estava falando disso, de um centro, mas não um centrão, esse centrão que está aí, mas de um centro democrático. A senhora aposta muito nesse centro democrático, assim, que várias pessoas consigam descolar um pouco, né, do Bolsonaro, sair um pouco ali da direita, vir para esse centro, mas chegar numa esquerda também ou não, mais nesse centro democrático? Porque o PT também, a esquerda também está muito desgastada, né? Eu não conseguiria afirmar se a tendência a ter uma saída mais antagônica, explicitamente antagônica ao bolsonarismo ou ao centro. Acho que isso cabe também às próprias articulações que os partidos de esquerda podem fazer nas cidades para as disputas eleitorais. Sei que alguns deles têm dialogado com setores mais de centro ou de uma direita tradicional, centro-direita tradicional, para tentar estabelecer disputa para as prefeituras, como acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo ou em outras. Mas acredito que hoje é muito importante que essa direita democrática, esse novo centro, precisa se posicionar um pouco mais diante do autoritarismo do Bolsonaro, porque eu acredito que existe uma unidade do ponto de vista do programa econômico entre eles. A reforma da Previdência era uma delas, apesar dos excessos, teve modificações, a própria reforma tributária, a agenda de privatizações. Mas eu tenho minhas dúvidas se essa direita tradicional, esse novo centro, coaduna com essa lógica de uma escalada autoritária, de restrição de liberdades democráticas, de censura, de escolha de nenhum dos nomes da lista tríplice da PGR, de intervenção direta na Polícia Federal. Acredito e torço para que exista uma direita mais democrática e mais apegada à democracia, à Constituição e a todas as conquistas que nós tivemos. Senão a gente entra num ciclo muito complicado de alinhar essa agenda econômica ultraliberal, que é compartilhada por muitos setores, com o método autoritário. E o método autoritário, acho que precisa ser rechaçado amplamente. A senhora falou de reforma tributária, né? O governo até agora não enviou para o Congresso a sua proposta e na semana passada, por conta dessa discussão e tentativa de ressuscitar a CPMF, caiu o secretário especial de Fazenda. Sim. Na sua avaliação, qual vai ser a reforma tributária que o país vai ter, uma vez que já existem duas propostas, uma no Senado e outra na Câmara, já tramitando? Sim, bom, sobre o tema da CPMF, hoje nós do PSOL, através dos deputados Marcelo Freixo e Fernanda Melchiona, que são os membros da comissão especial, protocolamos um pedido para que o Paulo Guedes possa ir à comissão, para que se realizar uma audiência, para que ele explique de uma forma um pouco mais clara qual é essa nova CPMF, porque existe muita falação, mas não existe ainda uma proposta concreta apresentada nem para a comissão e nem para a sociedade. E já tem 3 deputados do PSL que anexaram emendas
ressuscitando a CPMF Exatamente. no projeto. Mas eu acredito que, pelo menos por hoje, existe pouca condição dentro da comissão especial e depois também no próprio plenário dos deputados encamparem essa proposta como uma saída para o problema fiscal no Brasil. Em especial porque ela traz muito desgaste e traz a memória de tempos muito ruins no nosso país. Mas o PSOL atua na comissão da reforma tributária para tentar trazer um debate sobre uma outra lógica de tributação no país, que exonere os mais pobres e a classe média e traga temas que são históricos e precisam ser superados no Brasil, como, por exemplo, a taxação de lucros e dividendos, que além do Brasil, somente a Estônia, que é um pequeno país da Europa, não utilizam esse método, que pode trazer uma arrecadação muito significativa para o país, ou então criar 2 novas faixas de imposto de renda para aqueles que têm acima de 40 ou de 100 salários mínimos como renda. Isso não atinge nem 800 mil pessoas do Brasil, mas pode trazer uma arrecadação que é muito maior do que aquela economia que eles planejam, inclusive com a reforma da Previdência, da forma como foi aprovada na Câmara de Deputados. Lucros e dividendos, grandes heranças, para que se modifique as alíquotas, que hoje em muitos estados ainda é muito baixa, de 7%, enfim, trazer uma lógica de progressividade e de justiça. E também tem um outro debate que é muito importante, que já está acontecendo, que é a possibilidade de distribuição maior do recurso do orçamento entre os estados e municípios, em especial aqueles que são menores, que têm menos capacidade de contribuição da sua própria população. Mas e, existe consequentemente, um problema muito sério nas contas públicas. Hoje, mais de 90% do orçamento da União está comprometido com despesas obrigatórias. Enquanto o governo não atacar essa questão obrigatória, não adianta querer redistribuir ou tentar criar um novo imposto para aumentar mais a arrecadação. Você não acha que a esquerda também tem que defender essa pauta de que o Estado precisa gastar melhor, menos e melhor? Eu acredito que o Estado precisa gastar melhor, mas isso também significa cobrar mais daqueles que podem contribuir mais na sociedade brasileira. Porque hoje, quem é mais pobre, quem é da classe média, proporcionalmente paga muito mais impostos do que os multimilionários, do que os bilionários, do que o mercado financeiro, do que os ruralistas, que inclusive na própria reforma da Previdência tiveram uma nova isenção, enquanto todo o povo está tendo que fazer o seu sacrifício e contribuir mais. Esse é o debate, a contribuição que o pessoal vem a fazer, porque senão vai seguir com essa lógica de simplificação de tributos, de uma tentativa de distribuição de um bolo que é pequeno, enquanto a maioria do povo nem sequer tem acesso ao retorno que esses tributos são investidos, tendo em vista que as condições da saúde, da educação, da segurança pública estão cada vez piores. E falta dinheiro para essas áreas. Exatamente, por isso aqueles que estão no que a gente chama de andar de cima poderiam contribuir muito mais, porque tem mais capacidade contributiva, enquanto a maioria do povo brasileiro, de certa forma, poderia ter acesso melhor a esse recurso empregado. Deputada, a senhora falou em 2020, a senhora é uma pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, como é que está se desenvolvendo essa negociação? Esse debate ainda é muito inicial dentro do PSOL, porque nesse momento nós estamos em campanha de filiação, de recepção de novos filiados, e assim que se passar esse processo vai ter uma discussão eleitoral, de montar uma boa chapa de vereadores, pensar como vai ser a construção do programa, que também é muito importante, com intelectuais, outros políticos, para elaborar bem sobre a cidade de São Paulo, que é uma cidade muito grande, muito complexa e que precisa, né, de uma intervenção qualificada. Por enquanto, surgiram como nomes o meu e o do deputado estadual Carlos Gianazzi, publicamente. Mas podem surgir novos nomes e a decisão vai ser feita até o final do ano. Até então tem tido uma boa aceitação por parte da militância, de movimentos sociais com os quais a gente constrói, mas independente da definição de nome, eu acho que o mais importante é o compromisso do PSOL de apresentar um bom programa para a cidade e a nossa capacidade de crescer nessas eleições, porque na última eleição nós conseguimos eleger 2 vereadores, mas as eleições para deputado federal no estado de São Paulo, por muito pouco nós não elegemos 4, foi na quebra que nós perdemos um deputado para o PSL, então acho que isso vai ter um reflexo nas eleições. E a senhora foi uma das mais votadas, né? Do PSOL eu fui a mais votada da esquerda do estado e da cidade, também fui a mais. E o meu nome surgiu por ser uma mulher jovem, ter tido uma boa expressão eleitoral, ainda que isso seja muito desafiador. Porque nós estamos falando da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Qual vai ser o rumo que o Boulos vai tomar depois da campanha? A senhora tem conversado com... Teve uma presença
efetiva no primeiro turno ali, apesar do número de votos não ter representado o que foram os debates. Mas como é que a senhora está vendo o rumo do ex-candidato à presidência? Antes da senhora responder, deputada, nós vamos para o break. Tá bem. É bem rapidinho. A gente já volta com mais CB Poder, que hoje recebe a deputada federal Sâmia Bonfim. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a deputada Sâmia Bonfim. Agora a senhora pode sim responder a pergunta do Léo no bloco anterior, deputada, que é sobre o Boulos. Como ficou o Boulos depois das eleições, né, Léo? Depois, durante o processo eleitoral, o Boulos ele conseguiu encher muitos espaços públicos, em especial de juventude, de movimentos sociais, para fazer o debate político. E desde então ele não parou. Ele rodou o Brasil no debate a respeito da reforma da Previdência, agora mais especificamente sobre o desmonte da educação, da ciência e tecnologia, e assim tem sido a agenda dele, muito intensa, como uma liderança a nível nacional emergente, muito conectado com as lutas da esquerda, dos setores progressistas, e que também tem um papel de articulação com lideranças locais, com possíveis candidatos. Por enquanto, o Boulos não demonstrou interesse em se lançar como candidato à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, porque, como ele já disse muitas vezes, ele precisa rodar o país, tanto para seguir consolidando o MTST como um grande movimento social, um dos mais importantes, mas também para seguir nesse processo de botar muita gente na rua, nas universidades e travar esse diálogo sobre uma nova esquerda, um outro projeto para o país. Por falar em nova esquerda, né, houve esse movimento global de direita em vários países, principalmente na América Latina, e agora a gente está vendo alguns movimentos contrários. Você acha, por exemplo, na Argentina, depois do Macri, é possível que o candidato, né, de Cristina Kirchner volte, né, ou seja, o peronismo retornando no governo do principal parceiro comercial brasileiro. Isso pode sinalizar uma nova mudança, uma nova onda? Como é que a senhora está vendo esse novo movimento? Eu acredito que sim, e é fazendo um pouco dessa leitura também que eu imagino que as eleições de 2020 vão pender um pouco para o lado da esquerda, porque o povo está fazendo a sua experiência com uma política ultraliberal e autoritária e reacionária nos costumes. E tem memória, claro, tem a ver também com o elemento de que a dinâmica econômica internacional estava em outra etapa, o Brasil estava muito melhor, mas também tem uma memória de tempos que o Brasil tinha uma pujança econômica melhor e que tinha mais direitos consolidados. Por isso, em função dessa memória e da necessidade de uma mudança, pode ser que os setores mais à esquerda ou mais moderados consigam novamente chegar a postos importantes, a prefeituras ou mesmo nas eleições de 2022. Isso é uma tendência. Na verdade, o bolsonarismo, além de outros elementos, também ganhou as eleições porque conseguiu se apresentar como um elemento antissistêmico, uma novidade na política. Teve uma série de outros temas. Do meu ponto de vista, as fake news foram muito importantes para isso, a distorção do tema das pautas identitárias, de qualquer forma, a negação ao petismo, que foi uma resposta também das urnas. Exatamente, e ele conseguiu representar melhor essa figura. Um movimento do próprio PT contrário ao próprio discurso, né? Ele entrou no jogo ali da corrupção e tal. Exatamente, acabou perdendo parte da sua base eleitoral histórica. Em São Paulo, por exemplo, vários bairros operários que tradicionalmente votavam no PT votaram no Bolsonaro nas últimas eleições. Mas, enfim, o povo é soberano, as eleições foram soberanas e agora essa experiência, que é um direito que o povo brasileiro teve a partir da sua escolha no pleito eleitoral, ela está se desenvolvendo e a partir dos indícios, das pesquisas, é muito provável que a gente consiga superar. O bolsonarismo tirou a oposição e a esquerda das ruas, né? A hegemonia das ruas. Praticamente os políticos de esquerda desapareceram das ruas. Né? Você sabe que desde junho de 2013 as ruas no Brasil começaram a ter um peso muito maior na política e também na política institucional. Eu era um dos jovens que foram às ruas em junho de 2013, a princípio contra o aumento das tarifas. Eu tinha 22 anos. A senhora imaginava que ia dar Acho que ele imaginava que ia dar. A menor ideia de que aquela primeira nisso. manifestação que eu levei uns porretinhos da polícia, eu ia ver um cenário tão irruptivo no Brasil, com tantas disputas, novas lideranças surgindo à esquerda e à direita, disputando o significado das ruas e colocando gente na rua para tentar fazer um impeachment contra a presidente Dilma, para legitimar discursos como
feche o STF, elogio a posturas autoritárias, ditatoriais. A rua, ela virou um centro de disputa política no Brasil. A direita soube aprender isso. Na verdade. Todo mundo. Esse ano, as últimas mobilizações da direita, elas foram perdendo um pouco força. Eu torço para que essa dinâmica siga se desenvolvendo, para que a gente volte a fazer com que a sua seja o espaço da mobilização social, da contestação, em especial em tempos tão difíceis de escalada autoritária como a gente vive hoje. Deputada, no Congresso, efetivamente, como é que a senhora acha que pode ter uma rearrumação em relação a esse protagonismo da esquerda nas próximas pautas? Rapidinho, deputada, que a gente só tem 1 minuto. Tá bem, agora, muito provavelmente, para além da reforma tributária e da agenda das privatizações, muitos dos temas relacionados à moral, aos costumes da sociedade, o governo Bolsonaro vai querer apresentar. A flexibilização do porte, da posse de armas, mesmo pacote apresentado pelo ministro Sérgio Moro de reconfiguração do Código Penal. Tendo em vista, existe um alinhamento mais forte dentro da oposição, ou mesmo setores, o que a gente chama de uma possível direita democrática, para tentar impedir, porque isso pode instalar um clima de maior violência, de barbárie no país, e eu acho que o nosso debate vai ser novamente um debate de maioria. Para além do tema da educação e do meio ambiente, que surgiram com muita força esse ano, que trouxeram maior desgaste para o governo Bolsonaro até então, que também tem uma capacidade de pactuação e de acordo entre muitas bancadas para tentar solucionar esse problema, porque traz problemas comerciais, de exportação de commodities, né, do ponto de vista do meio ambiente, e das universidades, o risco de muitas delas nem sequer conseguirem continuar o seu funcionamento já a partir do mês de outubro por falta de recursos e pela não aplicação do PLN 4 que nós aprovamos no mês de junho, que garante crédito suplementar, mas que até agora o ministro Paulo Guedes não deu nenhuma resposta, e nós esperamos que ele dê, porque são muitos jovens brasileiros que dependem desse orçamento para desenvolver sua atividade. Pela sua presença aqui. Obrigada. Léo, Rosana, você vai poder voltar amanhã, 1h20 da tarde, eu espero você. Tchau.